Olá, paz do Senhor, tudo bem? Essa é a nossa quarta aula do nosso mini curso ABC do Ministério Infantil. E o tema de hoje é Ministério Infantil e a Igreja Local. Bom, precisamos entender, já sabemos, já compreendemos o que é o Ministério Infantil, o departamento, o quanto ele é relevante para a igreja. Mas pensando nisso tudo, qual é o papel das pessoas envolvidas no Ministério Infantil? Existem 3 P's no Ministério Infantil, 3 pessoas. Quem são essas pessoas? São os pais, os pastores e os professores, né? Que a gente pode dizer que os pastores representam a igreja, os professores representam o Ministério Infantil, os pais representam a família. Qual o papel de cada um deles na formação espiritual, emocional, na formação integral da criança? Então, a gente precisa entender que existe um trabalho de parceria muito forte nesses 3 P's, né? Então, a igreja tem um papel fundamental, os ministros de crianças têm um papel fundamental e, claro, os pais têm um papel essencial. Então, vamos imaginar que o Ministério Infantil ele funciona como se fosse uma... Eu estou procurando aqui um livro porque tem um livro que eu fiz, um livro nosso que eu fiz um desenho dele. Aqui, deixa eu ver se eu acho. Espera aí, só um minuto. Só para vocês entenderem. Eu tô falando com vocês aqui, eu lembrei de um recurso que eu tenho falando sobre isso, mas eu não lembrei de pegar. Então, eu vou mostrar para vocês aqui no livro, o livro 7 Pilares, não sei se você conhece, 7 Pilares para o Ministério Infantil. Eu escrevi um pilar, que é o pilar da proteção espiritual, tá? E aqui, na página 153, a gente tem um desenhozinho de uma casinha, onde a gente ensina sobre proteção espiritual. Então, aqui é basicamente o que a gente aprende sobre o papel de cada um, tá? Então, a igreja, ela é a base, ela vai dar a base, tá? As paredes representam os professores, os ministros de crianças, e o telhado representa os pais. Então, a igreja, ela dá a base para os professores trabalharem com as crianças, mas sempre entendendo que a cobertura espiritual, a autoridade espiritual sobre as crianças são os pais, é a família. Então, qual é o papel de cada um? Vamos lá. Primeiro, os pais eles precisam entender que em Deuteronômio 6 deixa muito claro que a responsabilidade espiritual, religiosa dos filhos é exclusivo dos pais, né? Como eu disse no vídeo anterior, não existia departamento infantil na Bíblia, né? Era a Bíblia Educação dos Filhos, era exclusivo da família. Inclusive tem um livro aqui, que é muito bom, tá? Que para quem é pai, para quem é mãe, é muito bom para entender sobre essa questão da educação de começar dentro de casa. É muito legal. É como ministrar a educação cristã dentro de casa da CPAD. E aí os pais eles precisam entender que, biblicamente, a educação religiosa e espiritual é exclusiva deles, tá? Deus outorgou isso a eles. Salmo 127, Salmo da Família, diz que os filhos são herança do Senhor. Então, herança é alguém que nos ama muito, que deixa para nós, alguém se preocupa com a gente. Então, Deus deu essa herança para os pais. Herança, quando a gente ganha, a gente não pode ficar dando herança, a gente não vende a herança. Por quê? Porque a herança, ela até pode ter um valor financeiro alto, mas o valor sentimental, a consideração é muito maior, né? Então, Deus deu aos pais a responsabilidade de educar os seus filhos. Então, o que nós, enquanto educadores... Mas, Flávia, se a responsabilidade é dos pais, o que eu estou fazendo na igreja? Então, você faz um trabalho de parceria. Você reforça aquilo que os pais já devem ensinar em casa, salvo as crianças que são filhos de pais não crentes, que é outra situação. Então, imagine a situação da gente ensinar para as crianças algo num domingo e os pais desconstruir tudo durante a semana. Então, na verdade, os pais eles têm que ter essa consciência que a gente não pode substituir, que eles não podem terceirizar e a gente não pode tomar da mão dele uma responsabilidade que é deles. Por isso que o trabalho do Ministério Infantil tem que ser em parceria com os pais, porque os pais têm que ter essa consciência dessa responsabilidade. Eles têm que entender que nós estamos aqui, enquanto líderes de criança, ministros de criança,
para ajudá-los e não para assumir o papel deles. Por isso que a gente sempre fala que é um trabalho de parceria. O que é parceria? São duas ou mais pessoas de papel diferente com o mesmo objetivo. Então, os pais, eles têm o seu papel fundamental, essencial, indispensável, assim como os ministros de crianças também têm o seu papel especial na construção e nesse desenvolvimento espiritual da criança. Então, imagine o pai, imagine que o nosso trabalho, eu costumo dizer que é um facilitador da palavra. Por que é um facilitador da palavra? Porque nós vamos ensinar para as crianças a Bíblia de forma estratégica, usando a ludicidade, afetividade, usando a cultura maker, e tantas outras coisas. Nós temos que ter estratégias para ensinar essas crianças. Às vezes o pai ensina o versículo lá, João 3,16, mas ele não consegue explicar na linguagem da criança. Então, aí que nós entramos. Por isso que eu digo que nós somos facilitadores da palavra do Senhor aos pequeninos. E a igreja? Qual é o papel da igreja? Se o papel dos pais é a Bíblia educar e as missas de crianças é dar o suporte para os pais, qual é o papel da igreja nisso? Então, o papel da igreja é justamente dar essa base, é abrir caminhos, tá? Como assim abrir caminhos? Imagine você tendo que atravessar uma floresta com as crianças. Você não sabe o caminho, mas você precisa atravessar. O que pode acontecer com você? Pode acontecer de você ficar perdida e você ainda levar as crianças a se perder também. Por quê? Porque não se pode guiar um povo para um lugar onde não vai, né? Onde não sabe o caminho. Então, a igreja, ela vem como facilitadora nas questões de abrir caminho, de providenciar recursos, meios, de dar todo o suporte, de dar toda suporte mesmo, de suporte de livro, dar a base para que isso não caia, para que isso se sustente, isso, sustentar o ministério infantil. Tá? E quando eu digo igreja, é a igreja toda, não é a liderança da igreja ou o pastor da igreja, é a igreja toda. O pastor, ele precisa abrir a visão da igreja com relação ao trabalho com crianças, porque na verdade a igreja vai refletir a visão que o pastor tem, a atitude que o pastor tem. Então eu fiz aqui, vocês receberam aí, o AIOU do papel da igreja. Então eu coloquei, por que eu coloquei a AIOU? Eu gosto muito de trabalhar essa questão da AIOU. Quem trabalha com alfabetização sabe que antes da gente ensinar as sílabas e as consoantes, a gente trabalha com as vogais, porque as vogais, elas dão base para formar as sílabas, os sons, os fonemas das sílabas, né? E aí, eu coloquei esse AIOU por quê? Primeiro, abrir caminhos. Então, é papel da igreja abrir caminhos, é dar suporte, é dar estrutura, não é? Por exemplo, eu acho muito bonito a líder do Ministério Infantil, que é de uma igreja pequena, por exemplo, que quer fazer um trabalho com as crianças, não tem lugar e ela junta essas crianças e vai para a calçada. Eu acho essa atitude muito linda, muito louvável e sei que Deus vai honrar. Mas de contrapartida, eu acho muito feio para um pastor não procurar uma casa próxima, não procurar alguma forma, alguma estratégia para dar esse suporte à liderança do Ministério Infantil. Aí talvez você está pensando assim, mas aí tem aquela igreja pequenininha que é um cômodo só, não tem como fazer o trabalho com as crianças, então a tia vai para a calçada. Então, aí qual o papel do pastor? Vamos supor que essa igreja não tem condição financeira, não tem para onde crescer, não tem como alugar uma casa para fazer o trabalho com as crianças. O que vai ser feito? Então, esse pastor tem que sentar com a liderança do departamento infantil e falar assim, olha, o que nós podemos fazer para poder fazer o trabalho com as crianças aqui dentro da igreja? Porque é muito preocupante a criança fora da igreja. Fazendo esse trabalho na calçada, sabe? Primeiro, porque não traz segurança nenhuma. Pode vir um carro desgovernado, pode vir alguém para assaltar, muitas outras coisas. E eu entendo, em questões espirituais, que a criança deve entender assim, olha, não tem lugar para mim dentro dessa igreja, então o lugar é do lado de fora. E a gente acaba cometendo o mesmo erro que os discípulos cometeram lá atrás, na passagem de Marcos, quando as crianças foram chegar até Jesus, os próprios discípulos estavam impedindo as crianças de chegar até lá. Então, o que esse pastor pode fazer? Irmã, senta com a liderança e fala, irmã, vamos conversar. Nós temos, por exemplo, um dia de semana, uma terça-feira, uma quarta-feira, que não tem culto. Nós vamos destinar esse dia de semana para o Ministério Infantil. Então, é uma forma da igreja estar se preocupando, da igreja estar se mobilizando, está abrindo caminhos para dar o suporte ao trabalho com crianças na igreja, tá? Segundo, envolver-se.
Quando a gente pensa da igreja se envolver no ministério infantil, a gente tem a visão errada de que as pessoas têm que ir para a sala de aula para dar aula para as crianças. Mas quando as pessoas se envolvem no ministério infantil, não precisa necessariamente dar uma aula. Ela pode se envolver de outras formas. Por exemplo, vamos supor que na sua igreja tem uma irmã que trabalha com ornamentação de festa. Ela não sabe trabalhar com crianças, ela não tem habilidade de ensino, de mestre, mas ela pode contribuir para o Ministério Infantil? Claro que pode, ela pode ornamentar o culto infantil. Tem uma irmã que ela é cozinheira, ela não tem habilidade com crianças, mas ela pode contribuir? Pode, ela pode fazer uma janta para as crianças todo domingo, pode doar bolos. Então, na verdade, existem muitas possibilidades das pessoas se envolver no Ministério Infantil sem precisar estar dentro de sala com as crianças. A gente fez um projeto na nossa igreja, que inclusive está no livro Mala de Ideias, chamado Minha Mãe é Tia. Na verdade, o livro Mala de Ideias tem um capítulo que traz várias estratégias para você envolver os pais no Ministério Infantil. E aí, esse Minha Mãe é Tia, o que é isso? Uma vez por mês, quando tem culto dos jovens, as mães se voluntariam para poder estar ajudando na sala das crianças, sendo como auxiliar de professora. E aí, todo mês vinha uma mãe diferente, ou às vezes as mesmas mães voltavam para estar contribuindo, só uma vez por mês. Elas não são do departamento infantil, mas elas estão se voluntariando uma vez por mês para nos ajudar. O vínculo que elas têm no Ministério Infantil é o vínculo de mãe, de pai, né? Elas não fazem parte da equipe, mas como igreja elas contribuíram conosco lá uma vez por mês. E é muito legal, porque a partir desse projeto a gente conseguiu algumas mães para trabalhar com a gente, fazendo parte da equipe, tá? E investir. A igreja, um dos papéis da igreja é investir no Ministério Infantil, tá? Mas toda vez que a gente fala de investimento, a gente pensa de investimento financeiro, né? Mas não é só isso. Não adianta querer a melhor sala ou a igreja proporcionar a melhor sala ou o melhor material se ela não entender que esse investimento não é para as crianças saírem do culto. Entende? Eu conheci um pastor, amo ele demais, e ele falou para mim, uma vez, falou para mim assim, olha, eu peguei a melhor sala da igreja, eu comprei a melhor televisão, eu comprei a melhor tudo para tirar as crianças da igreja e colocar dentro dessa sala. Né? O que eu pensei? Eu vou dar o melhor para elas, que elas vão ficar quietas ali. Ele falou isso para mim. Então não adianta dar o investimento se não tiver visão. Tem que saber por que está investindo, por que eu quero investir, entende? Por que você investe nos seus filhos? Porque você ama e você acredita nos seus filhos. E quando pensa em ministério infantil é assim. Eu quero investir, o pastor precisa investir no ministério infantil porque ele ama e acredita no desenvolvimento espiritual da criança. Então a igreja, ela tem que dar um investimento, não só investimento financeiro, mas investimento de oração, investimento de tempo, investir o seu tempo. Por exemplo, de ir lá fazer uma visita. Nossa igreja, de vez em quando, vai os diáconos na igreja, na sala das crianças e oram pelas crianças. As crianças gostam de receber os diáconos, as crianças gostam quando o pastor vai lá e pergunta as coisas pro pastor, o pastor fala as coisas com elas e conta a história para elas, elas gostam disso, isso é muito legal, isso é muito importante, isso é indispensável. Então, a igreja ela precisa investir no ministério infantil, não só financeiro, mas outros tipos de investimento, como investimento de tempo. Orar, não basta orar pelas crianças, tem que orar com as crianças. Então, todas as vezes que tiver um culto, que você tiver a oportunidade de levar as crianças no altar, para a igreja orar, de incentivar as crianças a orar pela igreja, orar pelos pastores, a gente precisa realmente conscientizar a igreja da necessidade deles orarem pelas crianças, dando cobertura espiritual para essas crianças. E por último, urgenciar, né? Não deixar as crianças crescer para investir agora, né? Porque as crianças elas precisam desse suporte agora para crescerem adultos estruturados, maduros espiritualmente e emocionalmente. Então esse é o papel da igreja. Lembrando que a igreja local ela tem os 3 P's essenciais para o desenvolvimento dessas crianças. Que são os pastores, que representam a igreja, os pais, que representam a família, e os professores, que representam a equipe do Ministério Infantil. Então, os 3, né, esse tripé, ele é fundamental para dar o suporte no Ministério Infantil. Então, a igreja local tem uma responsabilidade fundamental. E lembrando que os pais, os professores, também fazem parte da igreja local. Então, a igreja local ela tem uma responsabilidade muito grande com o Ministério Infantil. Ah, e um detalhe que eu lembrei.
É papel da igreja dar suporte aos pais na questão de orientar os pais. Né? Tem muitos pais que ainda não leram Deuteronômio 6, que ainda não entenderam que a herança é dele. Então, cabe à igreja ensinar os pais. Você conhece com certeza a Super Nanny, né? O que a Super Nanny faz? Ela educa os pais para os pais educarem os seus filhos. Então, o papel da igreja também é instruir os pais. E quando há esse trabalho, essa parceria dessas 3 pessoas, desses 3 P's, com certeza o trabalho, o desenvolvimento do Ministério Infantil local, ele só tem tendência a crescer. Amém? Deus abençoe. Até a próxima aula. Beijo.